Toda pessoa que vive nesse planeta viu uma estrela que caiu, também conhecida como uma estrela cadente. Confesso sinceramente que acreditei que fosse esse o caso, que eram de fato estrelas, tal como acreditei no Papai Noel. Mas então eu ouvi a verdade chocante: essas não são de fato estrelas. Ao olhar para o vazio cintilante do céu noturno, observei como um outro corpo meteórico, pela bilionésima vez, tentou irromper pela atmosfera da Terra. Isso acontece constantemente, dia após dia. Milhões de corpos cósmicos se lançam contra a superfície do nosso planeta todos os dias. Na verdade, não há nada de especial acontecendo aqui. Então, apesar do aparente absurdo da frase "Veja, veja, uma estrela cadente", verifica-se que as verdadeiras estrelas cadentes existem em nosso universo. Apertem seus cintos de segurança, senhoras e senhores. Mais uma vez, partimos para o espaço profundo. Conheça Mira, ou como também se chama, Omicron 7. Uma estrela considerável, é 700 vezes maior do que o diâmetro do nosso Sol. É uma estrela ainda mais estranha e mais surpreendente do que Betelgeuse, a heroína de nosso último vídeo. A primeira menção dessa beleza é encontrada em Hipparco, em 134 anos antes de Cristo, bem como nos testemunhos de astrônomos chineses, mais tarde, no ano de 1070, mas suas propriedades quase sobrenaturais foram descobertas apenas recentemente. O pastor astrônomo David Fabricius, por acaso e sem perceber, descobriu um novo tipo de estrela na manhã de 13 de agosto de 1596. Naquela época, ele estava apenas observando Mercúrio, ou melhor, ele ia medir a distância angular do planeta para a estrela brilhando nas proximidades de uma aparente magnitude de 3 na constelação Cetus. Curiosamente, ele nunca tinha encontrado isso antes e também estava notavelmente ausente de todos os mapas estelares e globos, embora, por certo, mapas e globos não fossem tão precisos nos velhos tempos, e o desrespeito por algumas estrelas não muito brilhantes era comum. Fabricius começou a vigiar o estranho, e eis que o seu brilho cresceu até uma magnitude de 2 e tornou-se a estrela mais brilhante em sua constelação até o final de agosto. Mas, em setembro, a estrela desapareceu e, até meados de outubro, desapareceu completamente. Plenamente confiante de que essa era uma estrela nova e diferente, Fabricius deixou de observar. Mas, para sua grande surpresa, ele encontrou este misterioso viajante 13 anos depois, em 15 de fevereiro de 1609. Mas, para ser justo, o astrônomo Johann Bayer conseguiu notar isso cerca de 6 anos antes, em 1603. Ele colocou os dados em sua famosa estrela Atlas, mas ainda não suspeitava das superpropriedades de sua descoberta. A propósito, naquela época, a estrela já havia atingido uma magnitude estelar de 4. Vários astrônomos de todo o mundo começaram a acompanhar de perto o Omicron 7 nas próximas décadas. Assim, por exemplo, o astrônomo polonês Jan Hevelius, que observou o corpo estelar de 1659 a 1682, chamou de Mira, que vem do latim e se traduz como incrível. E ele estava absolutamente certo. Essa estrela é incrível. Normalmente é tão pouco reluzente que é bastante difícil ver mesmo num pequeno telescópio amador, mas devido à sua peculiaridade, torna-se a estrela mais brilhante da constelação Cetus em certos momentos, os chamados picos. Então desaparece de novo e torna-se quase invisível. E então, uma e outra vez, tudo se repete. Os cientistas finalmente, no meio do século XVII, estabeleceram que esse milagre representava um novo tipo de estrela variável com um período muito longo de brilho e uma amplitude de largura. Simplesmente, Mira é uma estrela que muda constantemente seu brilho, mas acontece com uma certa irregularidade. O brilho de uma estrela, para aqueles que não sabem, é a sua aparente magnitude estelar, o mesmo que luminosidade, ou mesmo mais simples, brilho. Usando a escala astronômica, números menores são mais brilhantes. O brilho de Mira aumenta 3,5 vezes em apenas 332 dias, de um brilho de magnitude 10, quando é quase invisível em um telescópio, até uma magnitude de 2, quando se torna o mais brilhante em sua constelação. Como eu disse, não há padrão para o comportamento dela. De fato, o período e o alcance do brilho mudam,
e é completamente instável. Uma vez, Ômicron 7 foi da 9ª magnitude e depois aumentou para a 5ª e depois novamente. Outra vez, ela desapareceu para a 10ª magnitude, mas então disparou até sua magnitude máxima de 2. Como você pode ver, as flutuações da luminosidade são simplesmente imensas. Mas o que tudo isso significa? A luminosidade de Ômicron 7, também conhecida como Mira, no mínimo do seu brilho quase corresponde, ou é mesmo um pouco menor do que, a luminosidade do nosso Sol. Isso significa então que no máximo o brilho de Mira superará o de nosso Sol por 700 vezes, e às vezes até 1500 vezes o brilho do nosso Sol. O ponto principal disso é, quando os gigantes vermelhos pulsam, a temperatura de sua superfície também muda, o que afeta imediatamente as propriedades ópticas da atmosfera estelar. À medida que a temperatura aumenta, os compostos químicos se decompõem e a atmosfera se torna mais transparente. Além disso, um papel considerável é tomado por massas de hidrogênio quente, que entraram em erupção na atmosfera durante os períodos de brilho máximo e aumentam ainda mais o brilho da estrela. Pelo menos, essa é a explicação mais plausível que consegui desenterrar das incríveis mudanças que ocorrem regularmente com o Mira 7. E ainda há algo mais. Os cientistas notaram em 1919 que um segundo espectro foi sobreposto ao espectro Mira e pertence a uma estrela branca muito quente. Um satélite foi descoberto muito perto de Mira 4 anos depois. Essa pequena estrela quente é uma anã branca chamada Mira B, que aliás literalmente se alimenta de seu vizinho muito maior. A pequena Mira orbita a gigante Mira A apenas a cada 400 anos e, portanto, o satélite fez apenas uma volta completa em torno de Mira A desde os tempos de Fabrícios. A distância média da estrela principal para a órbita da anã branca é de cerca de 70 unidades astronômicas, isso é, 70 vezes a distância média da Terra ao Sol. E o mais interessante é que essa pequena estrela anã tem propriedades semelhantes a seu amigo muito mais voluptuoso. A anã branca também muda seu brilho regularmente, mas isso acontece por vários outros motivos. Mira B tem um disco de acréscimo através do qual a anã branca interage com a estrela principal, sugando matéria estelar de sua irmã muito maior. Devido à desigualdade do fornecimento dessa substância, a luminosidade do satélite também muda. Em média, o valor de brilho do anão varia de magnitude 12 a 9,5. Deve-se notar que a medida das mudanças de brilho nas estrelas desse tipo é uma quantidade monumental de trabalho astronômico. Basta imaginar, para obter a amplitude das oscilações da luminosidade de uma estrela por um período de 13 anos, os cientistas precisam levar em consideração e sobrepor todas as flutuações no brilho da estrela durante esse período, e a duração, por sinal, é medida em minutos. E finalmente, chegamos ao nosso último par de deliciosos detalhes: o satélite Galaxy Evolution Explorer, também conhecido como GALEX. É um telescópio espacial ultravioleta em órbita lançado em 2003. O GALEX descobriu uma cauda de matéria despojada da esfera externa de Mira A, como aquela de um cometa, uma gigantesca cauda de material com um comprimento de cerca de 13 anos-luz. Para que você entenda quanto tempo isso realmente é, a distância do nosso Sol para a estrela mais próxima é de cerca de 4 anos-luz. Essa é uma longa cauda. A maioria das estrelas em nossa galáxia gira lentamente em torno de seu centro, movendo-se sobre a mesma velocidade e na mesma direção que o gás interestelar. Em contraste com isso, Mira está disparando através das nuvens de gás galáctico a uma velocidade de 130 km por segundo. Como resultado, a matéria lançada pela Mira é simplesmente explodida de volta, formando uma cauda de gás comprimido de arco-onda. Como os cálculos mostram, a cada 10 anos a estrela deixa uma massa equivalente à de toda a Terra. Para formar uma tal cauda, a estrela levou pelo menos 30 mil anos. Ah, como eu gostaria de ver algo como isso de perto. É uma pena que eu precise ser um deus para que isso aconteça.
Um inchaço gigantesco localizado na frente da estrela é claramente visível nessas imagens do telescópio Galax. Esta é a região da onda de choque. Algo como isto é formado na dianteira de um barco ao cortar a água a alta velocidade. Ou, por exemplo, na frente de uma bala movendo-se a uma velocidade supersônica. Isso é matéria, jogada fora pela estrela, experimentando uma colisão frontal com partículas de gás interestelar. E aqui chega ao fim minha história por hoje. Em conclusão, gostaria de acrescentar que, atualmente, descobrimos mais de 46 mil estrelas variáveis da Via Láctea e cerca de 10 mil em outras galáxias. E este é apenas o começo, já que cada ano há mais descobertas. Ponha gostos ou não gosto se não gosta. Assine o canal, compartilhe com amigos e conhecimentos bem comportados. Até a próxima vez!